certo. Muitos judeus se calam, talvez seja por medo de represárias das religiões que pregam o amor, a paz e a santidade, mas eu cansei de ver gentios atacando o meu povo sendo levado como cordeiro ao abate. Olá, sejam muito bem-vindos ao nosso projeto Revelando o Oculto. Antes de iniciarmos esse vídeo, quero esclarecer que o meu propósito aqui é desmistificar uma narrativa que vem tirando o sono não só daqui do Brasil, mas também, creio eu, que de todo mundo. É uma narrativa que o Brasil é um estado cristão, judaico. Essa narrativa é completamente incorreta e eu vou aqui trazer elementos que vão desconstruir esta coluna, ou seja, essa estrutura criada pelos cristãos. A minha intenção não é atacar nenhuma religião e nenhuma pessoa, pois sei que lhes falta muito conhecimento sobre os assuntos que vão ser falados aqui. E este assunto vem criando uma enorme proporção, não só aqui no nosso país, mas também mundialmente. Eu classifiquei o nome deste projeto de Avodah Zarah porque este pequeno nome traz as letras Ain, Beit, Vav, Dalet e Re, que tem a sua gemátria de 299. O incrível é que nesta mesma gemátria de 299 encontramos as seguintes palavras. As mesmas palavras se encaixam com Avodah Zarah, com as frases no mesmo valor na gemátria. Uma delas é Deus está voltando ou está chegando, e também a mesma frase de Os Globalistas, Apocalipse, As Mazalot, que são astrologia, xamanismo e também o Rei Messias. Incrível esta coincidência, mas já vamos falar sobre o assunto. As palavras como Deus está voltando ou Apocalipse é até mesmo o Rei Messias, pois abro aspas aqui para este outro assunto no Sefer Etz Haim, que traz a verdadeira face do Mashiach, que foi violada todas as profecias sobre ele, pois esqueça tudo o que você aprendeu até aqui. O assunto é muito mais profundo e muito mais sério. Como exemplo, aparece um homem na história e traz a redenção. Não foi isso que os nossos mestres deixou no livro da criação. No livro da criação, escrito por Gideon Gedalia Mordechai, Avodah Zarah é a língua hebraica para serviços estranhos, ou seja, idolatria ou culto estranho. Escrito no tratado do Talmud de Nezikim, por causa deste tema, Avodah Zarah foi provavelmente o mais controverso no tratado do Talmud e historicamente tem sido um objeto de críticas por parte da igreja cristã. Os cristãos veem a polêmica do tratado como sendo dirigidas a eles e como pintá-los como idólatras e imorais.
Eu abro parênteses neste episódio sobre esses eventos anti-judeus, anti-Torá, ou seja, o antissemitismo desde o início. Enfim, ao longo de toda a história do cristianismo, o povo judeu tornou-se bastante ciente das inúmeras passagens de feroz e difamatória polêmica antijudaica dentro do Novo Testamento. Por outro lado, os cristãos em geral têm sido insensíveis pela natureza ofensiva destes textos e também aos danos de que tem causado ao povo judeu durante a história. Quando o imperador Constantino tornou-se cristão no século IV da Era Comum e instituiu o cristianismo como a religião oficial do Império Romano, os judeus se tornaram o alvo principal de perseguição por toda parte da igreja. Embora o Holocausto foi o causador da aniquilação de 2/3 da população judaica na Europa, e antes disso houve diferentes atos de perseguição em massa e também genocídio contra o povo judeu, pois as cruzadas e as aquisições e diversas expulsões, cada um destes eventos foi alimentado pelo antissemitismo, o ódio aos judeus, que visava o assassinato e a aniquilação. O Holocausto distinguiu-se também dos outros eventos no âmbito de seus objetos genocidas, que foi oferecido às vítimas a opção de conversão ao cristianismo. E não havia como escapar deste extermínio. Um número crescente de estudiosos cristãos e sacerdotes concluíram que a raiz do antissemitismo na comunidade mundial cristã, esta é a última análise alicerçada nos escritos do Novo Testamento. O Novo Testamento contém uma retórica antijudaica, difamatória, racista. Vamos considerar alguns exemplos e algumas passagens do Novo Testamento. O material que encontrei é extenso, é apenas a ponta do iceberg. No entanto, é o bastante para demonstrar a plausibilidade da afirmação de que o antissemitismo está enraizado entre os cristãos e está contido dentro do Novo Testamento. E são muitas as polêmicas antijudaicas no Novo Testamento. A grande parte das informações nos textos encontrados no Novo Testamento, ao qual se refere com passagens ofensivas, pois estarei trazendo algumas referências antijudaicas no Novo Testamento, ou Brit Hadashah, a nova aliança, como queira você chamar. No primeiro evangelho de Mateus, encontrei cerca de 90 versículos de textos polêmicos, difamatórios, racistas e antijudaicas. Vou aqui trazer alguns exemplos. Em Mateus capítulo 3 e 7, está escrito assim: os fariseus e os saduceus são chamados de raça de víboras. Esse é um dos temas principais do assunto sobre difamatórias, racistas e antijudaico. No Evangelho de Marcos também contém aproximadamente 40 versículos polêmicos e também difamatórios. No Evangelho de Lucas contém 60 versículos. No Evangelho de João contém 130 versículos. No Atos dos Apóstolos contém 120 versículos. E uma das epístolas de Paulo são 4 versos que constituem alguma das virulentas polêmicas antijudaicas presentes no Novo Testamento. São encontradas dentro das 7 cartas escritas por Paulo, as 6 pseudo-paulinas e as epístolas de Deuteropaulinas. A polêmica é mais grosseira e venenosa, antissemita, e é esta. Em 1 Tessalonicenses 2 e 13 e 16, está escrito assim: condena os judeus por matarem Jesus e os profetas. Celebra o sofrimento dos judeus, pois a ira de Deus estava sobre eles. Esta é a pior narrativa de Flávio Joséfos, escritor do Novo Testamento, de onde saiu estes textos.
Isto é, não é difícil de responder. Nunca houve manuscritos em hebraico sobre tal assunto, então vejo que foi estabelecido esses textos para trazer o ódio gratuito contra o povo de Israel. Vamos então entender essa narrativa condena os judeus, ou seja, os judeus são culpados por matarem Jesus. Enfim, esta é a narrativa mais estranha, porque, como consta nos livros cristãos, Jesus foi culpado, foi julgado, mesmo que essa história não faça parte de nenhum manuscrito antigo, e não existiu em nenhuma história um cônsul, ou seja, um juiz de uma alta corte, ou seja, um romano que atuasse no maior alto grau da corte em Israel, pois jamais na história, nunca um romano julgaria ou teria um cargo tão alto em Israel. Então, e o que nos resta é, ele foi julgado em Roma, pois cônsul Pilatos era juiz romano. Outra parte muito fácil de se entender é, no Novo Testamento cristão, ele foi executado em Pessa, ou seja, na Páscoa, e nessa época é proibido qualquer tipo de julgamento, porque em Pessa são festas sagradas que até nos dias de hoje são observadas com muito cuidado. Então, a sua execução e seu enterro não foi em Israel. Enfim, as duas construções foram destruídas, ou seja, o seu julgamento não foi em Israel, porque cônsul Pilatos era um juiz romano. Então, ele não poderia estar em Israel, porque nunca houve juiz romano que atuasse dentro de Israel. A segunda construção é que, se ele morreu e foi executado em Pessa, em Israel não existe julgamento, porque em Pessa é época de festa, é quando não se há julgamento e nem execução naquela época. Então as duas construções de que ele foi julgado em Israel, elas não existe base nenhuma para essa história do Novo Testamento. Então vamos seguir para que possamos entender sobre o assunto. Enfim, as duas construções foram destruídas, mas houve sim na história um homem chamado Yeshua Hanostri, sendo um filho bastardo de Yosef, que era um soldado. E essa história está contida no Sefer Toledot, que é um dos manuscritos mais antigos que ainda o povo judeu guarda. Ele foi acolhido por um rabino e a sua história e morte é muito complexa. Houve muita história referente a esse jovem chamado Yeshua Hanostri. E mesmo assim, ele deixou descendentes como mulher e filhos. Mas hoje, seus descendentes que ele deixou aqui na terra estão escondidos pela Santa Igreja. Algum motivo a Igreja escondeu seus descendentes. Talvez a Igreja pode ter muito motivo para esconder os seus descendentes. Talvez para que não recaia sobre eles dúvidas. Enfim, vamos voltar para o início. Primeiro temos que quebrar essas narrativas polêmicas. Antes de voltar, quero explanar algumas contradições. Um número cada vez maior de estudiosos e sacerdotes cristãos concorda que o Novo Testamento contém polêmicas difamatórias, antijudaicas, independentemente de que, como são encontradas no Novo Testamento, pode tal linguagem antijudaica ser a palavra inspirada por Deus? Ou seja, pode um livro, vamos se dizer, Brit Hadashah, ser um livro inspirado por Deus que aconselha as pessoas ao ódio gratuito? Não tem
não existe nada que possa ligar os fatos. Como muitos cristãos acreditam que o Novo Testamento é a palavra inspirada pelo próprio Deus. Estas polêmicas antijudaicas estão dentro, sim, do Novo Testamento e, sem dúvida alguma, serviram para alimentar o antissemitismo e as suas atrocidades contra o povo judeu ao longo de toda a história. Com base na quantidade de versículos apresentados, somente o Evangelho de João parece ser o livro mais antijudaico do Novo Testamento, e também Atos dos Apóstolos. Vejamos João 8, 44 a 47. Está escrito assim: Vós, judeus, tendes por pai ao diabo, e quereis satisfazer os desejos de vosso pai. Ele foi homicida desde o princípio, e não se firmou na verdade, porque não há verdade nele. É muito interessante um livro sagrado chamar o povo judeu de cobra, de filhos do diabo, uma suposta religião que prega a paz, o amor, destilar ódio gratuito. É muito interessante. E também entender que o Novo Testamento é um livro sagrado, inspirado por Deus. Aqui, entre várias contradições e muitas fomentações antissemitas contra o povo judeu. Então, claro, agora estes mesmos evangélicos trazem um menino, uma mãe e um pai, não físico, mas sim um pai espiritual. Como de praxe no Testamento, no Novo Testamento, as mesmas narrativas anti-judaico, anti-Torá. Este suposto nascimento está completamente anti-Torá. Abro aspas aqui nesse vídeo, falei tanto de anti-Torá, antissemitismo, e paro agora para entender sobre essa narrativa construída pelos cristãos, chamado de anticristo. Muitos por aí estão dizendo que o anticristo surgirá de Israel. Essa é uma narrativa cristã de uma cabeça muito pequena de não conhecer Torá. Esse é o grande problema. E de onde saiu, claro, dos evangelhos do senhor Flávio Joséfos. Bom, diante de tantas provas que invalidam toda a narrativa construída pelos cristãos, como chamar um livro de santo? Como pode um livro trazer ódio ao povo judeu, um ódio gratuito? E o pior, que não existe provas que autentifica esse livro como algo santo. Não precisa ter uma visão refinada para ver como isto está enraizado neste século através das religiões políticas e trazendo uma sombra obscura sobre Israel. O pior, que o Messias cristão, sendo o próprio Deus deles, foi morto por homens, e seu trabalho não foi concluído na primeira vez. Então, a ideia aqui é de vir a segunda vez e terminar o trabalho. Vamos então entender um pouco dessa segunda vinda e como existe tanta hipocrisia vindo dessas religiões. O Novo Testamento tem sido muito eficaz em envenenar as mentes daqueles que o estudam, aceitando-no como a palavra de Deus, ou como sendo inspirada pelo próprio Deus. O amor cristão para o judeu, que tanto se ouve hoje em dia, acaba por ser condicional na esmagadora maioria dos casos. Os cristãos evangélicos e os missionários em particular enxergam os judeus como um povo cego que precisa ser convertido, como foi os nossos antepassados que morreram, foram executados e queimados por não aceitarem o cristianismo. Dessa mesma forma, os cristãos hoje
hoje agem da mesma forma, querendo converter o povo judeu de qualquer forma. Quando os seus esforços missionários falham ou quando suas decepções são expostas. Enfim, você tem percebido nas rádios, nas emissoras de TV, também em todas as mídias, que as faces de todos estão caindo, dia após dia. Por aí recai toda a narrativa dos santos. Enquanto isso, o seu amor para com o povo judeu rapidamente se transforma em ódio e desprezo. Atualmente é louvável o amor pelos judeus, ou seja, pelos novos cristãos, que é perpetrado por cristãos fundamentalistas, disfarçados, alguns dos quais ainda dizem ser observantes da Torá. Cristãos que se disfarçam de judeus, eles ensinam as mesmas doutrinas antissemitistas que foram ensinadas pela igreja ao longo da história. Apesar das suas táticas terem mudado, suas intenções são as mesmas e permanecem da mesma forma. O número de judeus que foram perseguidos e assassinados em nome de Jesus ao longo da história ultrapassa significativamente os 6 milhões de judeus que foram massacrados e assassinados pelos nazistas durante o Holocausto. E ainda, aonde há santidade diante de tanto ódio e hipocrisia? Infelizmente, milhares de pessoas foram enganadas por essas filosofias, essas narrativas do século XX. E hoje a narrativa é: acuse-o do que são, pois são 2000 anos de amor cristão para o povo judeu que acabaram deixando marcas profundas na história não revelada. Embora falar sobre esses assuntos é tão negativo, mas eles devem ser expostos ao público, pois cansamos de levar pedradas, mesmo que infelizmente essas pedras saem das mãos cobertas de sangue. Muitos judeus se calam, talvez seja por medo de represárias das religiões, que pregam o amor, a paz e a santidade. Mas eu cansei de ver gentios atacando o povo de Israel, o meu povo sendo levado como cordeiro ao abate. No próximo episódio de Avodazará, trarei as mudanças entre Jesus construído por Flávio Joséfos e Yeshua, que é a mesma pessoa. A diferença é que descobriram as traduções do nome de Jesus, que não é uma bela tradução, mas também o nome de Yeshua, que não fica muito longe dessas contradições. Quero aqui apenas expor e revelar assuntos que muitos têm medo de revelar, revelando o oculto. E para você que se inscreveu no nosso canal Revelando o Oculto, seja bem-vindo. Estaremos no próximo episódio trazendo mais revelações para você. Na próxima etapa, qual a diferença entre Jesus e Yeshua? Bem-vindos ao Revelando o Oculto. Shalom, Kol Tov, tudo de bom.